Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e juntos meditarmos, estudarmos, refletirmos na Palavra do Senhor. Hoje o tema da nossa lição é a oração e os nãos de Deus. Creio que esta lição é um desafio para cada um de nós. Nós que estudamos a palavra de Deus somos desafiados a olhar esta lição e praticarmos esta lição. Primeiro, porque não estamos dispostos normalmente a receber nãos. Por isso temos que colocar em prática. Segundo, porque temos dificuldades de entender os nãos como uma ação da bondade também. Quero ir além dos conceitos e observar na vida de pessoas a prática dessa lição. Veremos textos bíblicos que Deus disse não às orações, às súplicas, aos pedidos, e a partir desses textos buscar consolo, orientação, sabedoria e discernimento, tudo vindo do bom pastor, do nosso Senhor. Eu quero convidar você a se lembrar, porque será de fundamental importância trazer à nossa memória a definição profunda e clara sobre oração que temos aplicado no decorrer desse trimestre. Oração é dar espaço para Deus fazer a vontade dele na minha vida. Abaixe sua cabeça. Vamos orar? Pai amado, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, para estudarmos sobre um assunto tão complicado para nós, tão complicado de entendermos, de colocarmos em prática. E te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito nos ensine, que o Teu Espírito fale com cada um de nós de forma singular e particular. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos começar? Bíblia aposta, Deus enxerga melhor que nós. Este é o primeiro ponto. Deus enxerga melhor que nós. Começo então lendo para você o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 13. Hebreus 4, 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Compreender que tudo está descoberto diante dos olhos de Deus é o grande passo para entendermos os seus nãos. Vejamos o momento de unção do novo rei de Israel. Aquele grande homem, Samuel, é enviado à casa de Jessé por Deus. Na visão de Samuel, qualquer um filho de Jessé que estava diante dele poderia ser o novo rei de Israel. Sua perspectiva era humana, limitada, utilizando os padrões que possuía de sua experiência anterior com Saul. 1 Samuel 16, de 6 a 10. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei.
Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus filhos, 7 filhos, diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Deus conhecia Davi e o seu coração. Samuel nem sabia que Davi existia. Israel precisa de um novo rei, e Deus já havia escolhido e precisava que Samuel apenas ungisse. Saul, o rei, ainda era vivo, mas Deus iria preparar Davi para assumir o trono do seu povo. Meus amados, somos levados a acreditar que sabemos o que é melhor, mas não sabemos nada sobre o daqui a pouco. Como confiar, então, em nossas impressões humanas? Se não sabemos de nada que pode acontecer ou que vai acontecer, como acreditar piamente que sabemos o que é melhor para nós? Quem está no labirinto tem sua visão sempre limitada de como sair de tantas falsas e confusas indicações. São suas perspectivas que estão trazendo a ele uma dinâmica de tentar encontrar a saída, mas sem saber aonde é a saída. Mas imagine alguém que esteja do alto, enxergando todo o labirinto. Este vai ter facilidade de encontrar a saída, pois vê tudo de forma completa. Não vê parte, vê o todo. O nosso Deus é onisciente. Ele vê tudo e sabe de todas as coisas. Nele você e eu podemos confiar, porque nada escapa ao seu olhar. Pode ser que você, neste dia, não esteja conseguindo enxergar nenhuma saída. Os inúmeros porquês se acumulam diante de você. Por que Deus não responde à minha oração? Você pode estar se perguntando nesta hora. Ou, por que Deus disse não à minha súplica? Lembre-se, o teu Deus sabe de todas as coisas. No Salmo 37, verso 5, o convite a cada um de nós é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor que te ama. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que faz. O saudoso pastor Billy Graham afirmou a uma pessoa que o questionou sobre o não de Deus. Ele disse o seguinte: deixe-me assegurar-lhe que Deus nos ama, e precisamente porque Ele nos ama, Ele às vezes diz não ao que nós pedimos em nossas orações. Portanto, veja o amor de Deus no não recebido. Mesmo que você não compreenda, mesmo que você não entenda. Segundo lugar, Deus sempre tem o melhor para nós.
Isaías 55, versos 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aceitar o melhor de Deus na minha vida é o caminho para entender bem o não que recebi da parte dele. Deus nunca desejará ou realizará o mal para uma pessoa. Deus é bom. Nunca se esqueça disso. Jeremias capítulo 29, verso 11, diz assim: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Queremos o melhor para cada um de nós? É claro. Quem é que não quer? Então, o melhor será concedido por Deus. Mas não o que penso ser o melhor, mas o que realmente seja melhor. Há uma diferença. Não é o que eu acho que seja o melhor, mas o que Deus sabe que é o melhor. Novamente eu pego as palavras de Billy Graham, e precisam essas palavras ecoar nos nossos corações. Embora uma pessoa não veja as consequências de seus desejos durante a oração, Deus é onisciente quando se trata do que é melhor para os seus filhos. Nunca será fácil aceitar um não. Mas quando entendo que o meu Pai, que me ama, quer o melhor para mim, me respondeu dessa forma, preciso aceitar sua vontade. Billy Graham prossegue na sua exortação dizendo assim: será que Deus então responderá todas as suas orações exatamente do jeito que você quer? Não. Ele não vai fazer isso. Mas a razão é porque Deus sabe o que é melhor para você. Em vez de sim, às vezes sua resposta é não ou espere. Podemos não gostar disso, porém, mais tarde, perceberemos que ele estava certo e nós é que estávamos errados. Imagina quando um filho pede algo aos seus pais que para ele, o filho, é necessário naquele momento, que ele precisa, que ele deseja muito. Porém, os pais sabem do perigo que envolve aquele pedido, que a concessão daquilo que está solicitado ou que está se pedindo trará risco para a vida ou, quem sabe, arrependimento posterior. Então os pais dizem não. É o melhor para aquele momento. E o amor está envolvido naquela negativa e a proteção do seu amado também. Agora, para quem recebeu o não, é um absurdo. Para quem recebeu o não, é uma ação que não encontra respaldo no seu pensamento e nem no seu coração. Deus, ele age assim. Quando diz um não à nossa oração, à nossa súplica, ele quer nos proteger porque nos ama, ele sabe o que é melhor. E muitos de nós nos revoltamos, nos afastamos da sua presença,
São as chamadas birrinhas espirituais. O famoso, mas eu merecia. Faço tudo para ele e ele não me dá o que eu peço. Eu não entendo por que ele quer o meu mal. Será que não está vendo? Pode ser que no dia de hoje você esteja passando por essa crise. Então creia que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida é o melhor caminho, é o que Deus tem para você neste momento. O não dele foi necessário. Observe as palavras de José, o governador do Egito, a seus irmãos após a morte de Jacó. Está lá em Gênesis, capítulo 50, de 19 a 21. Pega a sua Bíblia, abra nesse texto, conhecido por você. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. Deus preparou e concedeu o melhor para José e sua família. Mesmo que seus irmãos desejassem e fizessem o mal contra ele. Mesmo que aparentemente tudo estivesse dando errado na vida de José. Suas orações e súplicas, com certeza, foram feitas em várias ocasiões de sua vida. Foram respondidas com um não do silêncio. José ouviu o não do silêncio. Sabe aquele momento em que você pede e não vê uma resposta? É isso que eu estou chamando de não do silêncio, porque ainda não é o momento, ainda não é a hora. Mas Deus agia em todo o tempo em favor de seu filho. Deus agia em favor de José, mesmo que ele não visse. O melhor de Deus estava sendo preparado para o tempo certo, para o momento certo. Meu amado, creia que o não de hoje pode ser uma bênção futura ou um livramento presente, mas que seja sempre a manifestação da vontade de Deus na sua vida, seja sempre a manifestação do poder e da glória de Deus na sua vida, apesar e mesmo que você não compreenda, mesmo que você não entenda, mesmo que seja duro, difícil para você nesse momento. Terceiro lugar, Deus sempre tem o seu propósito. E agora eu quero convidar você a ir para 1 Crônicas, capítulo 7, de 1 a 6. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 7, de 1 até o verso 6. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir Israel até o dia de hoje. Mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo,
em todo lugar em que andei com todo Israel. Falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificas uma casa de cedro? Às vezes, as nossas orações têm muita boa vontade, boas intenções. Queremos o melhor para o nosso próximo, ou até para o reino de Deus. Davi queria dar o melhor para Deus. Ele estava num palácio, e a arca do Senhor em uma tenda. Desejou então construir um templo. Veio ao seu coração esse desejo. Natã aprovou, acreditando que Deus estava concordando com as boas intenções de Davi. Deus disse não a Davi. Mas não era algo bom para Deus? Não era algo que Deus se agradaria? Deus disse não. Ele tinha um propósito para aquela situação. Não seria Davi, mas sim Salomão. A pergunta é: Davi fez beicinho e ficou zangado? Não. Se você continuar o texto, você vai ver Davi indo à casa de Deus e louvando o nome do Senhor. Ele agradeceu a bondade de Deus em escolher ele e sua descendência para cumprir os propósitos do Senhor. Que lição maravilhosa do homem segundo o coração de Deus. Não o que quero, mas o que Deus quer é sempre o melhor. Mas encontramos também nas páginas do Novo Testamento, lá no livro de Atos, capítulo 12, e eu convido você a abrir, Atos 12, e nós vamos encontrar cristãos sendo presos por ordem de Herodes. E entre eles, o apóstolo Tiago, irmão de João, está lá no verso 1 e 2 de Atos 12. Herodes então ordena a morte de Tiago. E vendo que o povo se agradara, manda prender Pedro. Ele deseja matá-lo também, verso 3. Contudo, Pedro é liberto da prisão por um anjo, versos 5 a 11. E neste mesmo capítulo encontramos Herodes morrendo por não glorificar a Deus, nos versos 21 a 23. E um monte de perguntas podem surgir no teu coração, no meu coração e no coração daquela igreja. Por que Tiago não ficou livre e foi morto? Por que Pedro foi liberto e não foi morto? Por que Herodes não morreu antes de todo este mal? Com certeza aquela igreja orava com fervor pelos seus apóstolos e Deus respondeu segundo a sua vontade. Meu amado, Deus é soberano e nunca vamos compreender os seus desígnios de forma completa. Nunca compreenderemos o propósito dele de forma total. Pelo menos antecipadamente não. Abra sua Bíblia em João 11. Texto que você conhece, a ressurreição de Lázaro. João 11. As orações de Marta e Maria por Lázaro enquanto ele estava doente. Percebe? O chamado para que Jesus estivesse presente no verso 3. Jesus chegou 4 dias depois, verso 39. Lembram-se das falas de Marta e Maria? Verso 21 e o verso 32. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido, meu irmão. Nós não podemos concluir, entender, ouvir o tom de voz
delas. Mas creio eu que o coração estava abatido, perturbado. A dor e o sofrimento apertavam-lhes o coração. Quantos porquês em sua mente poderiam estar passeando? Mas havia um propósito. Um ensino a ser aplicado e aprendido, não apenas para aquelas irmãs que sofriam, não apenas para aqueles judeus que estavam ali presentes, mas para toda a humanidade. E está no verso 25: eu sou a ressurreição e a vida. A morte não tem poder sobre a vontade de Deus. Deus tem poder de salvar e ressuscitar. E Lázaro foi ressuscitado apesar de 4 dias. Lázaro foi ressuscitado para testemunha viva do poder de Jesus. E diz os textos subsequentes que pessoas iam até a casa de Lázaro, não apenas para ouvir Jesus, mas para ouvir Lázaro, um testemunho vivo. Queridos, pode ser que você não esteja compreendendo agora o que está acontecendo. Pode ser que a dor e o sofrimento estejam cegando a sua visão do propósito de Deus. Pode ser que para você não faça nenhum sentido, porque às vezes não faz sentido. Para você, para mim. Mas para Deus, todo sentido, todo propósito. Lembre-se, os propósitos de Deus são muito maiores do que os nossos. E que a nossa oração precisa ser para que a vontade dele se cumpra em nossa vida. Este é o princípio sobre a doutrina da oração que estamos aprendendo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Observe o que Deus fala através do profeta Isaías ao seu e ao meu coração. Presta atenção, porque eu vou usar a nova tradução da linguagem de hoje para ficar mais fácil você entender o que Deus quer dizer para mim e para você. Escutem, vocês que temem o Senhor e obedecem às ordens do seu servo, se o caminho em que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confiem no Senhor. Ponham a sua esperança no seu Deus. Maravilhosa palavra. Palavra de consolo, de conforto. Faça isso hoje. Deixe a verdadeira luz, Cristo, guiar você nessa jornada. Seja no sim ou no não a sua oração. Confia nele de todo o coração. Faça isso, porque isso é luz para a nossa vida, para a nossa caminhada. Quarta e última parte da nossa lição. Deus fica sempre ao nosso lado. A educadora Vilma Rejane escreveu no site Estudos Gospel a seguinte afirmação muito oportuna que eu transcrevo para você agora e leio. Há momentos que não encontramos explicação para alguns acontecimentos de nossas vidas. A morte ou separação de alguém querido, uma doença que não cura, um fracasso financeiro e assim sucessivamente. O devir é imprevisível e se não somos capazes de prever o futuro, tampouco de decifrá-lo. Para quem crê em um Deus criador que rege todas as coisas,
É nele que se encontram as respostas, ora reveladas, ora em segredos permanentes. Para conforto nosso, o não de Deus não significa sua ausência em nossas vidas, visto que a Bíblia relata que servos amados do Senhor também experimentaram os momentos de angústia e de terem não como resposta às orações. Deus diz não a algumas orações, mas nunca nos abandona ou nos deixa sozinhos à mercê dos acontecimentos. Pode não nos atender naquilo que estamos pedindo, pode não nos livrar de situações terríveis, mas sempre, sempre estará conosco. Para Daniel, lançado na cova dos leões, o anjo fecha a boca daqueles animais. Deus presente. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, jogados, lançados na fornalha, aquecida 7 vezes, um anjo passeava com eles e nada os atingia. Deus presente. Para Paulo, que suplicava por um espinho na carne, algo que o incomodava, Deus disse: a minha graça te basta. Deus presente. Para Jesus, em agonia no Getsêmani, orando para que a vontade de Deus se cumprisse em sua vida e não o seu desejo, Deus envia um anjo para o confortar. Está lá escrito em Lucas 22, 43, Deus presente. Afirma Billy Graham, lembre-se, nós conseguimos ver apenas parte do quadro, mas Deus vê tudo. E porque Ele nos ama, podemos confiar que Ele sempre responderá às nossas orações de acordo com o que Ele sabe que é melhor para nós, mesmo quando Ele diz não. As palavras da Bíblia são verdadeiras. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Salmo 18, 30. Eu não tenho como dimensionar a sua dor, o seu sofrimento, diante do não de Deus às suas orações. Eu não sei o que acontecerá agora, quando tudo parece estar de cabeça para baixo, apesar de suas orações frequentes a Deus, e Ele ter respondido não para você. O que sei é que você nunca ficará desamparado por Deus. O que sei é que Deus está realizando uma grande obra na sua vida, na vida de alguém que esteja perto de você, ou quem sabe, usará você para ser bênção na vida de alguém. Você precisa confiar. Você precisa crer que Deus te ama. Você precisa entender que as respostas às suas orações negativas até agora é porque Ele fará algo muito melhor para você. Que os propósitos de Deus sempre estarão no primeiro lugar. E precisa ser o nosso desejo também, que sempre a vontade dele, o propósito dele esteja em primeiro lugar. Você, nesse momento, está vendo o nosso espaço de oração. Aquele espaço que toda semana você é desafiado. Então é outro desafio para esta semana. E afirmo que é desafio, pois a cada lição precisamos colocar em prática aquilo que Deus nos falou. E para essa semana é lidar
com os espere e os nãos de Deus às nossas orações. Que Deus te ajude, me ajude, te auxilie e me auxilie, te conforte e me conforte neste caminho de aprendizado. Nesta jornada, eu e você vamos precisar permitir que cada vez mais o espaço para a vontade de Deus na nossa vida seja aberto cada vez maior, para que Ele cresça e que nós diminuamos diante dele. Abaixa sua cabeça, fecha teus olhos, vamos suplicar isso ao nosso Deus. Pai querido, nós estamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que muitas vezes não entendemos os Teus nãos. Muitas vezes não compreendemos o Teu silêncio. Muitas vezes não temos paciência para aguardar o Teu espere. Pai querido, nós te pedimos, fortalece a nossa vida. Que cada um, ó Deus, que está assistindo esta lição, possa abrir mais espaço para a Tua soberana vontade, mesmo sem compreender os Teus propósitos de imediato, mesmo sem entender o porquê das nossas orações não terem sido atendidas. Pai, que sempre tenhamos em mente, no coração, que o Senhor nos ama, que o Senhor enxerga melhor do que nós, que o Senhor tem o melhor para nós, que os Teus propósitos sempre são maiores do que os nossos e que o Senhor sempre está conosco. Fala a este coração, para que tudo isso seja colocado em prática. Esta é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, querida. E que toda essa verdade se cumpra na tua vida. Fica na paz.